Bom dia, meus amados irmãos. Alegria imensa estar aqui. Esse dia que o Senhor nos proporcionou. Só mesmo Ele para nos dar uma manhã assim, tão cheia de graça, de alegria, de gozo no coração. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos aqui, especialmente os irmãos que estão à frente aqui, como as ovelhas de frente, essas ovelhas guias, né, que tem me constrangido o coração pelo carinho, pela confiança, pelo amor, em me confiar mais uma oportunidade aqui. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias aqui na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, aqui no capítulo 12. Vamos ler até o versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 10. E aqui vamos extrair algumas aplicações para a nossa vida, nosso papel como homens, o que realmente o Senhor tem para nós nesse tempo. Essa abertura que o irmão Thomas fez me constrangeu o coração na hora que ele lia os textos, nas suas palavras também, porque esse tem sido o sentimento da urgência de que haja homens. Eu falo homens aqui no sentido mais elevado da palavra, do significado, do propósito de Deus, daquilo que entendemos sobre a mente de Deus, daquilo que discernimos em relação a esse tempo, que é justamente disso que o mundo precisa. Homens de Deus. Homens que tenham disposição diante de Deus. Homens que tenham discernimento sobre a gravidade dos dias que nós estamos vivendo. Não homens que estão alheios ao propósito de Deus, procurando viver a vida cristã à sua maneira, mas homens que sejam suportes de Deus nas assembleias, juntamente com os irmãos que se constituem como os anciãos, homens que se colocam ao lado, homens que estão dispostos a pagar o preço da sua vida no companheirismo, porque é disso que nós estamos precisando hoje, irmãos, de uma igreja consolidada, forte, no sentido prático, não só no sentido doutrinário, que esse é um lado, mas no sentido prático, da comunhão, do companheirismo. Então que o Senhor, Ele tenha caminho aqui nesta manhã, em cada um de nós. E vamos tomar esses textos como a base desta palavra, extraindo aqui algumas frases, algumas lições, alguns princípios para a nossa aplicação espiritual. Então vamos ler, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. É necessário que me glorie, ainda que não me convém, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Conheço tal homem, que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Do tal me gloriarei de mim mesmo, porém não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Pois, se desejar gloriar-me, não serei insensato, porque farei e falarei a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém julgue de mim ou fora de mim do que vê em mim ou do que ouve em mim. E por causa da extraordinária grandeza das revelações, portanto, para que eu me não engrandeça demais, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me
esbofetear, a fim de eu não me gloriar demais. Acerca disso, 3 vezes implorei o Senhor que o espinho se apartasse de mim. E o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a força de Cristo repouse sobre mim. Por isso, folgo em fraquezas, em afrontas, em necessidades, em perseguições, em angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, no teu grande nome, é nesse santo nome que nós estamos aqui reunidos e também oramos, pedindo ao Senhor que a tua misericórdia possa inundar este lugar, porque é dela que precisamos. É da tua ajuda, da tua graça, do teu amor, Senhor, para conosco, em nos levar nestas palavras a conhecer um pouco mais de Cristo, a entender um pouco mais da obra do teu Espírito na nossa vida. Senhor, que estas palavras nos levem a um espelho onde nós possamos nos ver, Senhor, tão necessitados e tão carentes de Ti, Senhor. Então pedimos, vem nos ajudar, Senhor. Aqui se encontram pessoas, assim como eu, que carecem da Tua ajuda, do Teu socorro. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, aqui nesses textos nós podemos sentir um pouco do coração do apóstolo Paulo. Porém, quando nós entendemos a grandeza daquilo que é a palavra de Deus, nós sabemos que a intenção do nosso Deus foi, através deste homem, nos mostrar um pouco mais dele mesmo, não de Paulo, mas de Cristo, da sua obra. A beleza profunda da palavra de Deus consiste nisso. É a forma simples como Deus nos apresenta a sua palavra e a maneira profunda como Ele nos leva por meio dela. Aqui nós temos a experiência de um homem. Não é uma experiência qualquer. E não é a experiência de um homem qualquer, mas de um homem que foi provado, um homem que foi esmagado. Este homem, Paulo, em nenhum momento da sua história e nas suas cartas, ele se apresenta como modelo de algo. Ele não tem a intenção de nos mostrar que o fim é ele mesmo, que o objetivo seja ele ou a sua mensagem, mas que o objetivo da sua mensagem é uma pessoa magnífica, sublime, gloriosa, o Senhor Jesus. O Senhor da vida de Paulo é o Senhor da nossa vida. Então, nestas palavras, aqui nesta experiência, nós podemos ver muitas lições e aplicar essas lições à nossa vida hoje. Porque, amados irmãos, pelo que tudo indica, e falo com temor isso, pelo que tudo indica em termos de circunstância, pelo que tudo indica em termos de revelação da palavra, nós vivemos um momento crucial da história da humanidade. E dentro desse momento crucial da história da humanidade, eu não faço referência somente à nossa expectativa da volta do Senhor, mas tudo aquilo que cerca este assunto, tudo aquilo que envolve a nossa vida. E a grande necessidade que nós temos de ter o discernimento correto, de não nos perder no discernimento. O que nós temos percebido, e quando falo percebido, aqui a palavra, ela envolve isso. O que nós temos discernido é a maneira como o inimigo está trabalhando, a maneira como Satanás tem usado a cultura do mundo, essa cultura consumista, narcisista, anti-Deus, e como essa cultura ela tem influenciado o pensamento, até mesmo o pensamento cristão, o comportamento cristão. Infelizmente. É aquilo que nós chamamos, em outras palavras, de apostasia. A apostasia dos nossos dias, ela é bem caracterizada pela força como Satanás tem usado essa cultura moderna,
como ele tem usado as ferramentas da atualidade, do entretenimento, do mundo virtual, das distrações, do conforto, da segurança, do prazer, que tudo que esse mundo pode oferecer para nos roubar Cristo, para nos roubar a verdadeira comunhão com Cristo, a verdadeira comunhão com o corpo de Cristo, roubar a nossa visão espiritual, roubar a nossa vocação espiritual, a nossa responsabilidade cristã. Então, amados irmãos, nós hoje vivemos um tempo extremamente delicado. E quem ignora isso, quem realmente não se atenta para isso, está em completa colisão com a palavra de Deus. Não importa que você julgue ter de entendimento dela, porque a palavra de Deus nunca nos é dada para efeitos intelectuais. A palavra de Deus, ela nos é dada para experiência com Deus. Se o que eu leio da palavra, se o que eu ouço da palavra não me leva a uma experiência com Ele, ou apenas me leva para o campo da intelectualidade, do conhecimento, então se o que eu leio está nessa esfera, isso produz duas coisas: religiosidade e espiritualismo. Mas se o que eu leio dela me leva a uma vida de uma profunda intimidade, de um profundo relacionamento, de um quebrantamento espiritual, então eu estou no caminho certo. Hoje, irmãos, como eu estava aqui dizendo para vocês, os dias são perigosos. Talvez aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, eu creio que é exatamente o que nós estamos vivendo. Ali você vai ver que ele dá 19 características de uma sociedade degradada, que são 19 características daquilo que nós podemos encontrar nos nossos dias em termos de sociedade e cultura moderna. O homem moderno hoje, ele é um projeto em completa falência. A sociedade nossa hoje, talvez nunca o homem chegou a um momento onde o prazer, onde as oportunidades de prazer, onde os deleites da vida tenham chegado ao seu ápice, como na nossa geração. Nunca houve uma geração que fosse mais consumista, mais narcisista do que a nossa. Por outro lado, nunca se viu uma sociedade moralmente degradada e emocionalmente destruída como a nossa. O nosso país, ele é considerado pela OMS o país mais ansioso e depressivo do mundo. O Brasil é o país mais ansioso e depressivo do mundo. Remédios para tratar transtornos de ansiedade e depressão, a OMS hoje diz que nos próximos anos serão os mais consumidos. Hoje os laboratórios estão vivendo o grande movimento em termos de conquista, em termos de vendas, em termos de sucesso, à custa desses remédios. E por quê? Porque uma sociedade narcisista, consumista, anti-Deus, é uma sociedade emocionalmente e espiritualmente doente. Suicídios têm chegado a escalas assustadoras. Irmãos, eu poderia dar muitas informações, porém eu creio que todas essas informações, elas são acessíveis e possivelmente a maioria de nós aqui estamos inteirados sobre isso. E a minha questão não é focar sobre isso. A minha questão é poder despertar em cada um de nós o sentimento daquilo que é a mente de Deus na nossa era, na nossa geração. Porque a gente vê muitos irmãos completamente perdidos na visão celestial, na vocação celestial, na responsabilidade cristã. E ficar falando sobre isso parece que é tudo que nós temos falado até aqui. E eu creio que nós precisamos um pouco mais. Ver alguns pontos onde nós possamos ser ajudados como homens, como pais, como esposos. Porque está acontecendo um fenômeno no meio cristão e que é muito natural dentro da sociedade caída, degradada, ímpia. Aquilo que também eu digo bater
no mesmo lugar. A quantidade de divórcios hoje. Mas a questão de divórcios hoje, irmãos, ela chegou a uma característica diferente, porque sempre teve divórcios. Mas hoje existe um detalhe que intriga os especialistas sérios e sóbrios. É o fato de que a grande maioria dos divórcios estão partindo das mulheres. E os especialistas têm notado detalhes que há décadas atrás não existia a disposição das mulheres em busca do divórcio porque elas querem liberdade. Não é porque o casamento está em crise, é porque na primeira crise se revela um detalhe escondido ali dentro. O que é? A insatisfação, por um lado, e a obsessão da busca pela liberdade. E essa palavra liberdade é uma palavra completamente distorcida, porque liberdade não é o que nós entendemos de liberdade. As definições nossas de valores e conceitos são bíblicas e celestiais, não são mundanas. Então, de trás dessa palavra liberdade, existe a obsessão pelo prazer, seja ele como for e o que for. E por isso, os relacionamentos estão se desgastando, e o que os especialistas têm notado é a disposição das mulheres. Isso tem sido movido pelo espírito daquele demônio do feminismo que tem dilacerado nossa sociedade. E muitas irmãs, eu tenho conversado com muitas e tenho questionado alguns pontos com algumas irmãs, se elas não têm percebido que sutilmente esse espírito entra na cabeça da mulher, ela não percebe, e de maneira que essa deformação inconsciente, se a gente chama de deformação, mas ali dentro dela está sendo construído alguns fundamentos malignos que vai desgastando o próprio relacionamento. E nisso o homem, ele perde o seu papel. Ele vai perdendo o seu papel como cabeça, e às vezes não entendeu o que é o cabeça. A gente entende como cabeça aquele que está por cima, aquele que está no alto, aquele que prevalece, aquele que traz a direção. Irmãos, tudo está errado. Ser cabeça não é isso. Porque o fato do homem ser cabeça significa, espiritualmente falando, que ele é alguém que está intimamente ligado com o cabeça. E é desse o cabeça que procede a direção, a visão. E isso tem muito mais a ver com o papel do homem espiritual na sua casa do que com qualquer outra coisa que ele possa imaginar. E aqui é que está, eu diria assim, o ponto nevrálgico. É aqui que está. É porque nós perdemos a conexão com o cabeça. E a gente perdendo isso, nós queremos tratar tudo na esfera do psicológico, do emocional, do natural. E não é, irmãos. Eu tive observando alguns irmãos que enfrentaram essa crise, em que tiveram seus casamentos destruídos, e eu vi o mesmo problema. Eles tinham uma deficiência de conceito, de experiência com este ponto. Cristo, o cabeça da minha vida, o encabeçamento de Cristo. Porque a gente acha que só o fato da gente ser homem, estar casado com uma mulher, nós já somos o cabeça, né? A gente pensa que isso é institucional. Isso não é institucional. Então você pensa, não, já é institucional, minha mulher tem que saber isso. Isso é uma transmissão. Isso tem que ser transmitido. Eu uso essa palavra aqui, embora talvez essa não seja a palavra que te ajude a pensar ou a compreender, mas vamos um pouco mais. Por que transmissão? Porque é daí, é desse relacionamento com Cristo que a vida flui, que o governo flui, que a direção flui. Sabe, o que eu ouvi de uma irmã, que ela escolheu destruir o lar dela. Ela escolheu destruir o lar dela. Ela escolheu sair da casa, deixar o marido e sua família para trás e ir embora. É que ela percebeu que o esposo não tinha uma direção de Deus. Ela percebeu que ela fazia o que ela queria. Ela vivia como ela queria.
E aí entra, como a gente perde a conexão com o cabeça, a gente entra na esfera e nos conceitos do mundo, de mandar, de brigar, de levantar a voz. Você levanta a voz, a mulher também levanta a voz. Se você briga, ela também briga. Se você impõe, ela também impõe. Então o que a gente constrói muitas vezes? Um campo de batalha dentro de casa. E não é isso, irmãos. Encabeçamento não é isso. Encabeçamento é transmitir a realidade e a vida do cabeça. Então o fato do homem ser o cabeça, ele traduz isso de uma forma completamente errada, equivocada. Na verdade, a palavra aí só define aquilo que nós entendemos como encabeçamento. É um governo espiritual. A ideia de família é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. O conceito de família não pode ser interpretado dentro do conceito secular, de cultura. Nosso conceito de família e de casamento é um conceito espiritual. Nosso conceito de marido é um conceito espiritual. Os nossos valores como homem cristão têm que ser valores espirituais. E o grande problema é quando a gente perde isso, irmãos. Eu vou falar algo que espero que os irmãos não fiquem tristes nem frustrados comigo. E eu também preciso de ajuda. Mas eu particularmente tenho muita dificuldade com estudo para casais. Sabe essas conferências de casais? E olha, quem conhece a Assembleia de Goiânia sabe que lá os irmãos realizam um dos maiores encontros de casais que eu conheço, era realizado em Goiânia. Os irmãos lá alugavam um hotel, convidavam preletores para poder falar sobre família, criação de filhos, casamento e tal, essa coisa toda. Um hotel todo. Esse negócio era tão... Eu não quero usar a palavra sucesso, né? Mas tinha tanto sucesso, irmãos, que geralmente era no mês de agosto. No mês de março, abril, não tinha vaga para ninguém. Os irmãos ficavam 2, 3 meses fazendo inscrição e o restante, 3, 4 meses, lutando com os irmãos que queriam participar. Agora imagina, parece uma incoerência. Eu sou dessa comunidade. Então, por último, quando os irmãos me ouviram falar isso aqui, eles ficaram tão desanimados que eles... Então não quero que aconteça aqui, que aconteceu lá em Goiânia. Os irmãos não querem mais fazer encontro de casais. Mas nós temos lá, o Senhor nos deu um lugar onde nós fazemos esse encontro, mas de maneira pastoral. É os irmãos que conhecem os casamentos ali, que conhece, que ouve, que participa. Não é um irmão que vem no final de semana, dá uma palavra bonita sobre casais, bonito sobre como ser um bom marido, como ter uma boa esposa e tal, e vai embora na segunda-feira. Você entende, irmãos? Eu não creio nisso. Então, por isso que eu preciso de ajuda, irmão. Depois aí, vocês veem um lugar onde vocês podem colocar aquelas 2 cadeirinhas que estavam ali e me ajude. Porque, irmãos, sinceramente, eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade. Porque esse assunto é muito complexo. Porque a gente só ouve aquelas palavras que nos dão um modelo de ser um bom marido, né? Aí ensina as nossas esposas a serem umas boas esposas, ter bons casamentos. Só que depois que passa a conferência, a gente vai vendo mês a mês, o casamento é tão difícil, irmãos. Ser um bom marido é tão difícil. Ter uma boa esposa é tão difícil. E ninguém ensinou a gente a viver os conflitos. Ensinou a gente a viver uma utopia. Aí o que acontece? Tudo desaba. Quando vem a crise, ninguém me ensinou o que fazer. Ninguém me ensinou como é que o poder opera na fraqueza. Ninguém me ensinou a lidar com questões complexas. Por exemplo, ninguém me ensinou a tratar com um casamento doente. Ninguém. Me ensinaram que o casamento tem que ser assim, como tem que ser assim, 2 mais 2 deu 4. E muitas vezes a matemática da vida não dá. Você vai e soma lá, dá tudo errado. Não deu. Entende? Aí você faz a matemática dos filhos, deu errado. O irmão aqui, esse irmão teve uma vida terrível. Olha o lar dele hoje. Eu fiz tudo certo, olha como é que é meu lar. Eu não sei, mas eu penso, irmãos, que aqui também vocês devem ver muito isso. Eu me lembro de um irmão que hoje reúne conosco. Ele não era convertido. No início ele vinha buscar a esposa lá na porta da reunião, eu tinha 2 crianças. Irmãos, ele vinha sem camisa e ficava assim, na porta lá, esperando a esposa. Irmãos, e todo dia eu via aquele irmão. Eu falava, oh meu Deus, se o Bin Laden congregasse aqui, eu ia dar o endereço para ele desse irmão.
Eu tinha vontade de explodir ele. Eu pensava, nossa, meu Deus do céu. E saía cantando pneu. Ele era um bonitão. E a esposa piedosa, com os 2 menininhos, entravam no carro. E ela falava, Luiz, me perdoa. Eu tenho vergonha dele. Ele faz isso. Já falei para ele. Não vai dessa forma. E ele fala mal de vocês. Ele não gosta da igreja. E no outro dia estava lá o irmão. Não, era um ímpio. Ele congregava lá numa congregação, lá no Quinto dos Infernos. Não era. Eu achava, irmãos, aquele ali, irmãos, era o sinônimo do pior que eu podia imaginar. Aí lá estava ele, do mesmo jeito. Olhava pra gente assim, com aquele olhar de soberba. Tudo bem, foram por anos. Você acredita, irmãos? Ele converteu. Converteu. Mas antes de converter, ele ainda teve um filho com uma outra mulher, porque o que ele sabia fazer era adulterar. A mulher dele, essa irmã, foi lá na casa da mulher, conversou com ela e disse: se você não for criar o filho, me dá que eu vou criar, porque ele é meu esposo e o filho dele também vai ser meu filho. Foi o que ela fez. A vida toda. E a gente querendo, coçava a língua para as irmãs: abandona esse traste, deixa ele queimar no inferno. Nunca ela fez isso, irmão. E nem nós falamos. Mas o Senhor salvou. Ele se tornou um irmão tão precioso. Aí você pensa, ele fez tudo errado. Aí você olha irmãos que, na mesma, eu olho muito esse exemplo. Aí do outro lado aqui tinha um casal que criou os filhos deles no Senhor. Cada aniversário eles faziam um culto ao Senhor. Buscavam um significado espiritual daquela data. Faziam um culto, era tão lindo aquilo. Você imagina, um aqui fazendo tudo errado, outro aqui fazendo tudo certo. Os filhos desses aqui deixaram o Senhor. Os filhos desse aqui estão lá, o lar. E qual é o evangelho que a gente prega aí nessa hora? Então a gente prefere ignorar os fatos e fazer o quê? Pegar aquela cartinha, ou aquela cartilha, né? 2 mais 2 é 4, se fizer isso vai dar isso. Ó, o modelo é esse, é 7 passos para ser um homem de Deus. 7 passos para você ter um lar feliz. E depois a gente cumpre o 7, 8º, 9º, 10º e dá tudo errado. Esse evangelho a gente não prega para a igreja. E sabe o que acontece? O desânimo, a frustração, a culpa. Quando os irmãos carregam uma culpa, porque eles não conseguiram ter o lar ideal, ter o casamento ideal, ser o homem ideal. E aí, e o perigo de olhar do lado para os irmãos. Os irmãos olhar para o lado e sentir inferiores, desanimados, frustrados, culpados. Irmãos, nós temos que ser extremamente cuidadosos, porque este lado que eu quero chamar vocês para ver, porque isso tem trazido tanto desânimo no meio do povo de Deus. Você encontra tantos irmãos desanimados porque eles não atingiram aquele alvo. Parece que nós colocamos um alvo. Quando a gente faz esse tipo de encontro, a gente coloca um alvo para a Assembleia. O alvo onde todo mundo tem, por obrigação espiritual, ser um homem perfeito, a mulher perfeita, o lar perfeito, tudo perfeito. E a gente não tem coragem de assumir que aqui nessa terra a vida é extremamente complexa, mesmo no meio do povo de Deus. Que vai acontecer tragédias no meio do povo de Deus. Que vai acontecer terríveis lutas. E o evangelho que Cristo pregou, o evangelho que esse apóstolo Paulo pregou, é o evangelho que atinge essas pessoas. É onde nós aprendemos a desfrutar da alegria do Senhor, mesmo nas mais tristes e difíceis adversidades. Onde você vai ficar em pé, embora você vai ver tudo ruir ao seu lado. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo. E parece que todo mundo está competindo com alguém. Todo mundo está mostrando algo a mais do que o outro. E infelizmente, isso tem entrado dentro de muitas assembleias, onde inconscientemente as pessoas estão se comparando com as outras. Onde cada um está vendendo o que ele tem de melhor para o outro.
Como, por exemplo, eu estou apresentando o meu casamento. Se eu tenho um casamento feliz, qual é a minha mensagem? Casamento. Se eu sou uma pessoa financeiramente próspera, qual que é o meu evangelho? Vida financeira. Isso é tão perigoso, irmãos. Tão perigoso, porque isso tem adoecido o povo de Deus. Isso tem criado muitas divisões entre nós, muita desconfiança. A desconfiança de saber que eu não posso ser aceito por causa das dificuldades pelas quais eu passo, das minhas lutas. Eu sou avaliado o tempo todo. Quando você estuda a biografia, tome John Wesley, Whitefield, John Owen, Spurgeon, tome a biografia desses homens. Você vai se decepcionar se você pegar uma biografia fiel. Você vai ver o quanto esses homens, eles foram reprovados, eles foram rejeitados, eles sofreram perseguições injustas. Eles tinham problemas dentro do próprio casamento. Eles sofreram, talvez como nós ainda aqui não sofremos. Se eu tomar um homem como John Owen, que os seus 11 filhos morreram. Se eu tomar um homem como Hudson Taylor, ele perdeu sua filha, ele perdeu sua esposa. Homens que enfrentaram noites escuras. Spurgeon, ao final do seu ministério, ele passou a vida toda sofrendo de depressão. Quem convidaria um homem deprimido, depressivo, para pregar na sua congregação? Esse tipo de pregador hoje, irmãos, ele seria o maior comentário das assembleias. Sabe o Spurgeon? Está em depressão de novo, já está tomando Rivotril. Escravizado de Rivotril. Quem ia confiar num homem com as emoções tão frágeis, tão introvertido? Ele ainda sofria de gota, sofria de tanta doença. Talvez o comentário que haveria do Spurgeon é: coitado do Spurgeon, está doente de novo, internado de novo. O Spurgeon está 3 meses, não fala com ninguém, fica numa sala escura. Quem vai confiar num pregador desse? E por muitos ele foi chamado o príncipe dos pregadores. Quem daria valor no John Owen? Diriam assim: esse homem é um fracassado. Deus deve ter muito ódio dele, porque os 11 filhos dele, todos morreram. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque a maneira que nós caminhamos, vivemos nessa terra, é complexo. É complexo. Eu me lembro uma época em que o Senhor tinha me colocado um encargo no coração, e foi muito natural as coisas que aconteceram, e eu me lembro de pelo menos 2 oportunidades que, devido àquele encargo, eu estava compartilhando. Não era nem encargo de ministração da palavra, mas um encargo de um assunto que estava queimando o meu coração, sobre especialmente os irmãos que servem. Então eu tive a oportunidade com 2 irmãos que me marcaram muito, e todos 2 confessaram algo muito grave na vida deles. Eu me lembro de um irmão com uma vida sólida na palavra, um ministério aprovado. Aí ele disse assim para mim: Luiz, o que eu vou te falar é algo que estraçalhou minha vida, e até hoje isso eu carrego, mas eu não tenho coragem de tratar esse assunto. Então ele me compartilhou um abuso que ele sofreu. Ele sofreu um abuso, algo muito grave, e de uma pessoa que ele confiava. Então ele disse: imagina, Luiz, que quase todos os dias esse abuso vem na minha mente. Isso vem na minha vida. Então você pode imaginar que aquele homem tão abençoado, aquele pai, aquele marido, que é um exemplo na sua casa, ele tinha uma cicatriz aberta. Quantos de nós somos assim, irmãos? Mas a gente prefere colocar uma capa e fazer de conta que nada está acontecendo, porque a gente tem vergonha. E sabe o que ele diz para mim? Eu nunca tive confiança de abrir meu coração para ninguém. E por quê, irmãos? Porque, de maneira muito particular, nós homens, em nossas assembleias, nós não desenvolvemos relacionamentos profundos de companheirismo. Você sabe que uma das partes mais emocionantes do ministério de Paulo
é o assunto companheirismo. Eu encorajo você a tomar todos os textos e tome a partir dos exemplos de Atos e depois todos os textos, em todas as cartas de Paulo, todas as referências que ele faz aos seus amigos. Procure estudá-las. Você vai ver algo impressionante, irmãos. A amizade, o carinho, as afeições de Paulo pelos seus amigos era algo extremamente profundo. Profundo. E uma das coisas muito tristes que existe no meio dos homens cristãos é que eles não desenvolvem companheirismo. Eles são pessoas que se matam para educar os seus filhos, para dar uma condição boa para a sua casa, se matam no trabalho, pela responsabilidade, pelo próprio trabalho em si. Mas eles esquecem de sobreviver emocionalmente. E os homens cristãos, são pessoas profundamente desgastadas emocionalmente. Eu digo assim, eles são a parte vulnerável da vida conjugal. Não é a mulher, é o homem. Por conta de tudo que está acontecendo no mundo e por tudo que acontece dentro dele. Porque a falta desse companheirismo isola as pessoas. E aquela sensação de que você está cercado de pessoas, mas você tem aquela sensação de estar sempre sozinho. A insegurança de estar sozinho. E o meu encorajamento aqui para os irmãos é considerar isso aos pés do Senhor, a necessidade de você ter companheiros. A palavra amigo, muitas vezes, ela soa genérica. Porém, a palavra companheiro talvez seja a parte mais profunda desse termo amigo. Amigo. Amigo não é o conhecido. Amigo, ele é muitas vezes mais chegado que um próprio irmão que você tem. Então isso nós precisamos desenvolver. A dor daquele irmão sintetizou na seguinte frase: eu nunca tive amigo. Nunca tive amigo. Então esse é o ponto, irmãos, onde nós precisamos dessa ajuda, onde nós precisamos desse conforto, dessa segurança, para que nós possamos nos desenvolver no sentido espiritual, no sentido emocional. E essas duas coisas conjugadas na nossa vida nos amadurece, nos fortalece, nos habilita a viver uma vida saudável. Aí você começa a entender que o encabeçamento, ele não é simplesmente uma mera posição, mas em primeiro lugar ele é um relacionamento que você precisa construir com o Senhor. E dentro desse relacionamento que você vai construir com o Senhor vai te dar caminhos de relacionamento com outras pessoas. E esses relacionamentos, eles são construtivos desde que eles sejam relacionamentos espirituais dados por Deus. Porque passam a ser dádivas de Deus. Isso nos constrói, isso nos ajuda. Aí nós vamos começar a entender o que é esse encabeçamento. Ele envolve uma transmissão de vida. Então, por um lado, eu posso dizer assim, ele tem o seu sentido vertical e ele tem o seu aspecto horizontal. No meu aspecto vertical é o meu relacionamento, é a minha submissão a Deus, a minha submissão à vontade de Deus na minha vida. Então entender isso é um grande mistério para a vida, é entender a vontade de Deus. E aí compreender que o Senhor não me deixa sozinho aqui na terra. Ele me constrói com outras pessoas. Por quê? Porque a Trindade é assim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo funciona dessa forma. E Deus não quer que nós funcionemos de uma outra forma. Deus quer que nós funcionemos dentro da esfera da base daquilo que é a Trindade. A Trindade é estritamente relacional. A Trindade é uma forma elevada de amizade, de companheirismo, onde cada um se doa pelo outro. Então nós podemos, irmãos, viver uma esfera social de relacionamento. Esfera social de relacionamento não é espiritual. O que eu pude detectar nesses casamentos destruídos é que esses homens, eles viviam intensamente para suas casas. E eram pessoas que tinham relacionamentos superficiais com outras pessoas, embora parecessem ser profundos no relacionamento, porém não eram. Eram homens que
se desgastaram pela sua casa, mas não eram homens que se gastavam, se desgastavam no relacionamento com Deus. Então o cabeçamento deles era muito institucional, não era espiritual. A esposa não foi alimentada. Eu me lembro de uma dessas esposas que ela assistiu todas as séries da Netflix. E ele nunca assistiu. Ele não assistia, ele deixava ela sozinha, sendo alimentada, sendo bombardeada por Satanás. E digo mais para vocês, isso está muito ligado àquilo que você vê em Gênesis 2,15, quando diz que Deus colocou o homem para lavrar o jardim, para guardar. Essa palavra guardar, ela tem que ser realçada, sublinhada. Nós temos esse papel. Mas como que eu vou guardar a minha casa se eu mesmo não sou guardado? Eu não sou conduzido, eu não tenho um companheiro, eu não sou advertido. Como quando eu tenho uma mente extremamente tóxica, quando eu tenho uma mente completamente alienada, completamente fora dos padrões de Deus, quando eu deixo de ser um homem em Cristo. Aqui, irmãos, eu estou vagando muito, mas eu quero agora entrar no texto que aqui vai me limitar pelo menos a ser mais específico. Vamos olhar isso aqui, e dentro do que eu falei aqui, eu quero agora tentar colocar as bases certinhas para a gente ter um caminhar bem estreito naquilo que está diante de nós, que é esta porção de 2 Coríntios capítulo 12. Veja que Paulo diz assim, ele estava falando sobre ele se gloriar, ele tinha motivos para se gloriar. Ele tinha motivos para poder se exaltar. Ele tinha muitos motivos. E ele vai dar um dos motivos pelos quais ele poderia se gloriar, na sua profunda espiritualidade. Paulo era um homem que tinha uma experiência profunda em Deus. Paulo era um homem de uma espiritualidade profunda. Paulo era um homem provado. E aqui ele vai dar uma experiência. A princípio, ele não queria se destacar tanto. Ele diz, conheço um homem em Cristo. Mas mesmo fazendo isso, Paulo nos dá um fundamento muito especial e eu gostaria de me deter nele. Quando ele diz assim, conheço um homem em Cristo, versículo 2. Essa frase, ela traz para nós uma definição do que é o homem. Do que é o homem que Deus procura para tapar as brechas. Quem é esse homem? É um homem em Cristo. O que é um homem em Cristo? Um homem em Cristo é a verdadeira e magnífica definição do que é um cristão. Vamos tentar entender isso de uma outra forma. Por favor, aqui em Filipenses, no capítulo 3, Paulo vai nos dar este assunto de uma maneira mais doutrinária. Filipenses capítulo 3. Ele vai dizer assim, sim, versículo 8. Na verdade, eu tenho tudo como perda por causa da excelência do conhecimento. Paulo poderia dizer assim, eu considero tudo que eu ganhei em termos de posição, em termos de reconhecimento, em termos de cultura, porque tudo isso, ou em tudo isso, Paulo era um homem que sobressaía. Cultura, conhecimento, posição, respeito. Paulo era um homem que poderíamos chamar assim, uma grande vitrina na sua geração. Talvez ele fosse o homem mais proeminente dentro da sua geração, naquilo que se restringia o mundo judaico. Ele diz, eu considerei tudo perda. Não era por causa do conhecimento. Ele coloca uma palavra muito importante. Sublimidade, excelência. Aquilo que se pode dizer no sentido mais elevado da posição e da definição. O conhecimento no sentido mais elevado da definição e da posição. Quando pensamos no conhecimento no sentido mais elevado da definição, é conceitual. O conceito. No sentido espiritual não se fala de conceito, se fala de visão. O que ele pode ganhar em termos de visão espiritual deste conhecimento. Mas não só a questão do conhecimento no sentido conceitual, mas também da experiência. Porque se o conhecimento em termos intelectuais ou em termos de visão ele forma,
em termos de experiência, ele transforma. Então Paulo não foi apenas um homem formado no conhecimento de Cristo, mas ele foi transformado por causa do conhecimento de Cristo. E aí entra um ponto muito importante e prático, irmãos. Porque isto nos questiona. O conhecimento que eu tenho de Cristo transformou minha vida? Eu sou transformado à medida que eu o conheço? O que eu conheço dele impacta o meu caráter? O que eu conheço dele me leva a reconhecer a minha completa dependência dele? O que eu conheço dele me leva a confessar os meus pecados com franqueza e abandoná-los? O que eu conheço de Cristo tem sido governante na minha vida? O que eu conheço de Cristo é o fundamento do meu viver, do que eu sou como homem. Porque se esse ponto foi ignorado, nós vamos ficar com outro, onde o conhecimento ele vai ser apenas uma formação. E se eu tenho o conhecimento como uma formação cristã, eu corro o risco de ser um bom religioso. E era o que Paulo era. Então ele tinha um conhecimento de Deus e não de Cristo. Ele tinha um grande conhecimento de Deus. O grande conhecimento que ele teve de Deus o tornou um bom religioso. Mas o dia que ele conheceu Cristo na experiência, esse conhecimento o transformou. Então a pergunta é: o que eu conheço de Cristo tem transformado a minha maneira de viver? Se transforma a minha maneira de viver, então vai me transformar na minha maneira de ver todas as coisas. Isto é, sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual surge daí. Porque muitos homens fracassam no seu papel como maridos? Porque eles não têm sabedoria espiritual. Eles têm força de voz, eles falam muito das suas experiências, do seu jeito de ser, porque eu sou assim, meu pai foi assim, porque fulano é assim, porque se fizer assim dá certo. Um homem sábio espiritual nunca. Ele não se baseia na experiência de ninguém, a não ser na experiência de Cristo. A sua sabedoria não é natural, é sobrenatural. Nós podemos, irmãos, no nosso dia a dia, nós somos naturais, claro que somos. Agimos como qualquer pessoa. Mas em momentos de crise, nunca. Em momentos que você percebe o inimigo rondando, nunca. Então, aqui Paulo vai dizer isso para nós. Observe que coisa linda. Sim, de veras, e tudo tenho como perda pela excelência. Essa palavra que é a chave para entendermos conhecimento. Ou sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Aí ele vai colocar algo daquilo que esse conhecimento, esse sublime conhecimento produz: ganhar Cristo. Ganhar Cristo. Então a frase ganhar Cristo está intimamente ligada com a sublimidade de conhecê-lo. A sublimidade de conhecê-lo me faz ganhar, não o conhecimento dele, me faz ganhar ele mesmo. É o que está lá no capítulo 4, versículo 20 de Efésios. Se você, o contexto desse texto, desse versículo 20, começa no versículo 17. Paulo vai dizer o que era a nossa vida, quem nós éramos, como era o nosso coração, nossas motivações, o que realmente significava a nossa vida no sentido natural. Nós éramos pessoas desprovidas de sensibilidade espiritual, de discernimento espiritual, coração em trevas, petrificado pelo engano do pecado. Aí quando ele chega no versículo 20, ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Esse aprender a Cristo não é quando você ganha o conhecimento dele, é quando você ganha ele como conhecimento. Então Cristo como conhecimento é a experiência que transforma. Irmãos, eu digo, insisto isso com vocês. O conhecimento que nós temos que ganhar de Cristo é o conhecimento da pessoa dele. E é esse conhecimento que nos transforma. Porque a medida de Deus é Cristo. A medida de Deus para nós é Cristo. É uma medida humanamente impossível de ganhar quando eu perco, ou eu me perco na busca. Então, como que é possível ganhar Cristo? Quando você se dispõe num coração devocional. Um coração devocional.
Fora esse coração devocional, nós não vamos ganhar nada, irmãos. Podemos ganhar a religião de Cristo, podemos ganhar espiritualismo, mas nunca ganhar a experiência viva que transforma, me transforma como um homem, que mesmo vendo tudo perdido, tudo bagunçado, tudo parece que está fora do arranjo de Deus na minha casa, na minha vida, em torno de mim, mas eu consigo ainda ser um luzeiro. Eu consigo ser um luzeiro no meu casamento. Por mais que você esteja vendo batalhas perdidas na sua vida, no seu lar, você não perdeu a guerra ainda, a guerra não terminou. Então não deixe de ser o homem de Deus, mesmo que você está vendo batalhas perdidas. Compreende, irmãos? Porque a gente acha que esse homem, Cristo, ele é um homem perfeito, ele é um homem que vai ter tudo aos seus pés. Ele vai ter sucesso no trabalho, ele vai ter sucesso no casamento, ele vai ter sucesso no seu lar, ele vai ter... Não, pode ser que você não tenha sucesso em nada disso. E você ainda consegue olhar para o Senhor e dizer: obrigado pela tua graça suficiente na minha vida. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Esse outro evangelho não pregaram para nós aí, depois a sensação que eu tenho. Pregaram para nós o outro evangelho. O evangelho que pregaram para nós é: você vai ter a melhor vida, você vai ter o melhor casamento, você vai ter os melhores filhos, você vai ter tudo de bom. É assim que você vai. Aí depois, quando você vê a história de Paulo, ele perdeu tudo. Aí você vai ver que o caminho da cruz é o caminho de uma perda, que existe espinhos na nossa vida que ninguém explica, que muitas vezes a teologia do momento em nossa comunidade não explica, que às vezes você não tem explicação. E para nós, irmãos, que muitas vezes lidamos com esse encargo que o Senhor nos chamou, você lida com uma esposa que perdeu o marido e com uma filhinha de 3 meses. O que você vai pregar para ela? O que você vai dizer para aquela irmã que perdeu o marido com a filhinha de 3 meses e um garotinho de 5 anos? Qual é o evangelho que você vai encaixar para ela? Irmão, é assim mesmo, nós vamos orar. Né? É assim mesmo, nós vamos orar, irmãos, é quando a gente não tem visão, quando a gente não tem a palavra. Aí a gente se esconde atrás dessa linda frase, que é um chavão de retórica do evangelho falido. Irmão, não escandalize comigo. Depois vocês vão à árvore ali, me leva ali de baixo, me corrija. Irmão, quer dizer que nós vamos orar, a retórica do evangelho falido é quando você não quer dizer para a pessoa a verdade. Orar para quê? O que você vai dizer para ela? Orar? A gente se esconde atrás disso, achando que oração permite, né? Não sei se vocês conhecem permite. Então, lá em Goiânia, esse remédio aí, irmãos, é para tudo, você pensa. Dores, problema pulmonar, qualquer problema permite. Entende? A gente acha que oração é isso, essa coisa genérica, né? Não é, irmão? Oração, em primeiro lugar, é relacionamento. É relacionamento com Deus. Você não pode se desculpar ou se esconder de trás disso. Vamos orar. Não, muitas vezes é enfrentar o problema e dizer: irmã, meu irmão, é isso mesmo. Mas o Senhor vai te dar graça para você viver, mesmo tendo que enfrentar uma grande dor. O Senhor vai se colocar nessa ferida na sua vida. Porque a gente lida com isso todo dia. Lida com isso a todo tempo. E qual é o evangelho que a gente prega? E imagine que você às vezes vai ter que dizer para o irmão: irmão, eu não sei te falar o que está acontecendo, mas nós estamos juntos até o fim, aconteça o que acontecer. Tivemos que passar por esse vale sombra da morte, vamos passar juntos? Vamos, você pode contar comigo? Mas a gente não tem coragem de ir com os fracassados. A gente quer andar com os valentes, né? Quem gostaria de congregar na caverna de Adulão? Quem gostaria de fazer parte daqueles ali? A gente quer fazer parte dos mais que vencedores. Quem são os mais que vencedores? Quem são eles? Aquela figura lá em Apocalipse foram aqueles que foram martirizados na grande tribulação, foram os que foram quebrantados. É disso que a gente precisa conviver, é com pessoas assim, como disse o irmão Charles Swindoll: nunca confie em homens que não têm experimentado profundo sofrimento em sua vida. Entende? Homens que não sabem o que é a dor da perda.
E é por aí que Deus vai te levar, meu irmão. É aí. A gente convive com irmãos que passam lutas lutas que são intermitentes. Parece que não tem fim. E o que você vai dizer para ele? Isso vai acabar, irmão. O Senhor vai te dar graça. Toma posse da sua vitória. Não é? Toma posse da sua vitória. Determina, irmão. Determina que o Senhor vai te dar vitória. E você determina e a luta não termina. E dá uma sensação assim de rejeição, de que Deus está rejeitando. Paulo orou quantas vezes por causa de um espinho na carne? Ele orou 3 anos? Não, irmão, ele orou só 3 vezes. E por que Paulo orou 3 vezes? Porque ele não tinha fé para orar a 4ª, 5ª? Porque ele não era persistente na oração? Nada disso. É que imediatamente ele entendeu que Deus disse: não vou responder essa oração. Não vou tirar o espinho. Imagina, se você tivesse a consciência que aquilo pelo qual você está orando, Deus não vai trazer solução, como você quer, claro. Ele vai trazer uma solução maior. É uma solução que você não pediu. É muito mais do que pedimos. É assim que ele é. Porque nós precisamos entender o como Deus trabalha na nossa vida e não como nós queremos que ele trabalhe na nossa vida. É o como ele trabalha e não como eu quero que ele trabalhe. Porque o como Deus trabalha é da maneira dele. E como eu quero que ele trabalhe é do meu jeito. Então eu oro sempre como eu quero que Deus faça. Eu não quero orar e dizer: Deus, eu estou te pedindo isso, mas se o Senhor não quiser fazer do jeito que eu estou te pedindo, faça do jeito que tu queres fazer, mas não deixe de me dar a graça para suportar. A gente não ora pedindo a graça, a gente ora pedindo que Deus faça o que nós queremos. Paulo pediu 3 vezes: remove o espinho, remove o espinho, remove o espinho. Não vou remover. Você vai ter o espinho. E sabe quem era o espinho na vida dele? Ele dá um nome: o mensageiro de Satanás. Irmãos, pensa nisso. O espinho na vida de Paulo era um mensageiro de Satanás. Ele vai descrever embaixo, aí nos textos, depois a gente vai olhar lá, no versículo 10, ele vai dar o nome a esse espinho. Porque, irmão, se tem uma coisa que eu já vi especulação espiritual, uma das coisas é essa. Primeira, número 1, quem é o anticristo? E segundo, qual é o espinho na carne de Paulo? E terceiro, quem é a mulher de Caim? Meu Deus do céu, só coisa profunda. Irmãos, sinceramente, o texto é claro. O texto é muito claro. Os espinhos da carne de Paulo tinham nomes. Eram as aflições, eram as lutas, eram as perseguições. Tudo que ele passou, esses eram os espinhos. Se você estuda a biografia desse homem, está aqui escancarada diante de nós. Qual foi o dia que Paulo tirou férias? Ele teve um ministério de 33 anos. As férias de Paulo eram na prisão. É aí que ele tirava férias. As férias dele eram debaixo de açoites. Você encontrou ele em alguma página aqui das epístolas desanimado? Você encontrou? Você encontrou Paulo frustrado, decepcionado com Deus, depressivo? Em nenhum momento. Ele escrevia para igrejas que, de certa forma, estavam vivendo uma liberdade, enquanto ele estava aprisionado. Quem lê a carta aos Filipenses pensa que Paulo estava em algum lugar em Roma, cercado, como nós aqui. Não, irmãos. Ele estava em uma prisão, em uma masmorra. Então, esse homem aprendeu algo. Qual era a grande lição daquilo que ele aprendeu? Eu ganhei a Cristo. Eu ganhei a Cristo. Esse é o encabeçamento. Ganhar a Cristo. Porque se você ganha a Cristo, não importa o quanto você vai perder. Não importa o que você vai perder. Não importa o que você vai passar. Porque quando você ganhou Cristo, você ganhou tudo. Você já ganhou a eternidade. Não importa o que você tem que perder aqui, porque este mundo e esse tempo pelo qual nós passamos em nossa geração é um tempo de perdas. E Deus sabe dessas perdas. Deus sabe o que é perda, porque Ele também perdeu. Ele perdeu para nos ganhar. Mas Deus perdeu. Ele perdeu o filho dele na cruz, porque Ele deu o seu filho na cruz. Deus perdeu porque Ele sofreu pela crucificação do seu filho justo
por homens injustos como nós. Deus sabe o que é dor, Deus sabe o que é sofrer. Tudo isso Deus sabe. Então não queira pensar que Deus é insensível à sua dor. Deus sabe o que você está passando, meu irmão. Deus sabe do desânimo. Deus sabe dos questionamentos que você faz. Deus sabe que muitas vezes você busca a resposta e não tem resposta. Deus sabe que muitas vezes à noite você não quer orar porque você se sente tão culpado, tão desanimado, tão frustrado, tão decepcionado. E às vezes até decepcionado com Ele. Aqui está algo que o Senhor fala para me encorajar e para te encorajar. Você precisa ganhar a Cristo. Mas não somente isso, ele vai mostrar um degrau muito importante aqui. Ele diz assim, e ser achado nele. Ser achado nele. Eu quero que você entenda que essa frase, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, essas frases estão juntas. Aí na sua Bíblia, como na minha, elas estão divididas por um versículo. Só que no original não existe essa divisão. Ele diz assim, ganhar a Cristo, ou ele vai dizer assim, ganhar a Cristo e ser achado nele. O que quer dizer ser achado em Cristo? Para não haver nenhuma contestação, nenhuma dúvida de que aquele homem que ganhou ou experimentou, aquele homem que participou, aquele homem que perdeu tudo por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o que ele ganhou disso? Ele ganhou a própria pessoa dele. A própria pessoa. Porque ganhar Cristo é uma realidade interior e ser achado em Cristo em nossa espiritualidade é a realidade exterior. Um encabeçamento só faz sentido quando nós somos essas pessoas que ganhamos a Cristo e somos achados em Cristo. Quando a sua esposa, quando as pessoas olham para você e vê que você tem essas três experiências, a sublimidade do conhecimento de Cristo, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Aqui estão três frases que definem aquela frase, um homem em Cristo. O que é um homem em Cristo? É um homem que é marcado pela sublimidade do conhecimento de Cristo. O resultado da sublimidade do conhecimento de Cristo é ganhar a Cristo. E a realidade de ganhar a Cristo é ser achado em Cristo. Aqui nós temos os três mais profundos degraus que existem sobre espiritualidade e devoção. Se nossa vida não é marcada por isso, irmãos, ainda somos superficiais, temos um encabeçamento espiritual na nossa casa comprometido, porque a nossa vida sempre será uma vida de desconfiança diante da nossa esposa, Nós não somos homens que trazem direção espiritual. Nós somos homens sempre controlados pela direção da nossa esposa. E eu não vejo nenhum problema da esposa trazer direção, irmãos. Isso não é problema. O problema é quando a esposa tem que tomar todas as direções porque o homem não tem visão espiritual. Quando ele é um homem que não traz segurança na sua casa. Quando ele é um homem que a sua esposa não sente peso espiritual na sua maneira de viver, na sua devoção de ser. Não tem peso espiritual. Então, o que uma pessoa sem peso espiritual pode falar de encabeçamento? Qual é o peso de um homem cristão? Seu encabeçamento. Porque a gente começa a definir o encabeçamento a partir da mulher. Errado. O nosso encabeçamento tem que ser definido a partir de Cristo. Então, todas as vezes que você sentir que você tem que tratar esse assunto com a sua esposa, primeiro você já deverá ter tratado ele com Cristo. Primeiro você tem que tratar isso com Cristo. Como é a sua vida? Qual é a sua realidade de conhecimento dele? Essa realidade de conhecimento de Cristo produziu em você o ganhar a Cristo. O ganhar a Cristo na sua realidade interior manifesta um homem que é achado em Cristo. Você pode falar, irmão, isso é profundo demais. E não é. Não é. Isso aí é uma coisa para super cristãos. Não é. Isso aqui é a vida normal cristã. Acessível a todos nós.
E sabendo da nossa extrema incapacidade, Deus ainda nos deu, eu coloco ainda com muito cuidado, irmãos, Deus nos deu o seu Espírito. Se faltar alguma força em você, nós temos todo o recurso nele para ganhar a Cristo, para conhecer a Cristo, para ser achados em Cristo. Não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. Nenhuma dessas obras, ou nenhum desses degraus aqui, compete a nós, na nossa força. Mas é algo que Deus nos deu. E o Espírito Santo nos habilita para isso. Mas nós preferimos o que, irmãos? A vida do conforto da carne. A vida do conforto da carne. A vida do conforto da carne é o terrível empecilho para você ter uma vida, uma espiritualidade profunda. Porque a vida do conforto da carne nos propicia tantas vantagens que nós não estamos dispostos a pagar nenhum preço para ganhar a Cristo, para ser achado em Cristo. Nunca vamos ganhar a Cristo e ser achado em Cristo nós não experimentarmos a sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, se nós não experimentarmos isso, irmãos, esqueça, não existe um homem em Cristo. Por mais que você se autodefina um homem cristão, um homem cristão pode não ser um homem em Cristo, mas um homem em Cristo é o verdadeiro cristão. Certo? Aí é que está. Vamos avançar um pouco mais. É um capítulo cheio de riquezas. Agora, por favor, voltemos aqui para 2 Coríntios, que agora Paulo vai tratar esse assunto do homem em Cristo, né? Então veja, esse homem em Cristo, Paulo vai colocar um detalhe. É um homem que experimentou revelações. Ele vai dizer assim, visões e revelações. Agora passarei as visões e revelações. Se você ler todo esse capítulo, você vai ficar se perguntando, o que quer dizer visões e revelações no contexto desse capítulo? Porque Paulo não vai tratar desse tema. Irmãos, esse tema está intimamente tratado nesse capítulo 5, que ele vai nos mostrar o que é um homem espiritual, um homem em Cristo. É um homem de visões e é um homem de revelações. Não existe a possibilidade de haver um homem em Cristo sem que ele seja um homem de visões e revelações. E visões e revelações consistem no primeiro ponto, eu diria assim, o ponto essencial. Se nós quisermos falar do ponto essencial, daquilo que nós podemos chamar experiência substancial, é o que nós vimos ali no versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses. A sublimidade do conhecimento de Cristo. A sublimidade do conhecimento de Cristo é marcado por visões e por revelações. Irmãos, coloco isso com um extremo cuidado. Porque muitos irmãos podem se achar aquém. Porque eu não sou uma pessoa de visões, não tenho visões. Eu durmo e nada acontece. Eu também, irmãos. Não estou falando disso. Não estou falando que você é o super espiritual. Eu estou dizendo que isso aqui é a vida cristã natural. E visões e revelações têm a ver com a sublimidade do conhecimento de Cristo. São duas palavras que definem para nós essa magnífica frase. Porque é aqui onde nossa espiritualidade começa. Nossa espiritualidade profunda começa aqui, com a sublimidade de conhecer. E conhecer aqui é uma experiência. É uma experiência que forma e uma experiência que transforma. Eu preciso ter uma mente formada, uma mente cristã formada. Essa mente cristã que é formada em mim a partir do conhecimento de Cristo é a mente que me habilita a viver, a fazer, a trabalhar, a lidar, a passar por crises, a entender coisas que naturalmente, humanamente, eu não entenderia. Por que hoje, irmãos, se tiver psicólogo aqui, psiquiatra, vocês me perdoem, eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Por que hoje muitos cristãos recorrem ao recurso da psiquiatria, da psicologia? É porque lhes falta visão e revelação do Senhor. Por que eu seria uma pessoa controlada emocionalmente pela química, por conselhos, por princípios,
Por que eu vou colocar minhas emoções aí? É simplesmente pelo fato de não colocar a minha vida em Cristo e não ter nele todo o recurso que eu preciso para viver minha vida, a despeito das complexidades, das dificuldades, das lutas. Porque quando você não tem essa experiência, quando você não passa por essa experiência, o que acontece? Acontece que suas emoções ficam vulneráveis. Acontece que as suas emoções vulneráveis, elas se tornam um campo fértil para Satanás trabalhar a dúvida, trabalhar o medo, a insegurança. Então, aí é que está o ponto, irmãos. E isso não acontece com alguns, não, acontece com todos. Todos nós, irmãos, todos nós podemos incorrer no grande terreno perigoso da depressão. Estude a vida de Elias, de Jeremias. Esses homens enfrentaram, esses homens lutaram contra a depressão na vida deles. Esses homens enfrentaram o medo, a insegurança, mesmo sendo quem eles eram. Você imagina? Elias não tinha medo do exército de Acabe, mas ele temeu Jezabel. Você imagina? Então você pode ver na vida desses homens a naturalidade da nossa própria vida. E que todos nós somos suscetíveis a isso. Podemos passar por isso. Mas como a gente vencer quando você tem tudo contra? Quando você tem que lidar com um casamento doente? Quando você tem que lidar com filhos rebeldes? Quando você tem que lidar com desemprego? Quando você tem que lidar com desconfianças? Quando você tem que lidar com a esposa rixosa? Quando você tem que lidar com as complexidades da vida? Como? Aí é onde a gente vai para onde? Cristo. Porque é aí que está o seu recurso. Aí que está a questão das visões e das revelações. Porque isso é interior. Isso é interior, isso forma nossos conceitos, forma as nossas definições. Isso nos traz luz para andar. Porque quantas vezes, meu irmão, nas crises, nos conflitos da sua casa, chegou um momento assim que você pensou, está tudo acabado. Seja na esfera da esposa, seja na esfera dos filhos, seja na esfera de doença, ou seja na esfera financeira. Você viu tudo ruir. E é nessas horas que a gente percebe duas coisas. Ou a gente percebe o quão natural nós temos vivido a vida cristã, ou quão espiritual, e graças a Deus, temos vivido a vida cristã. Que aí diferencia tudo. E aqui existe um ponto também do espiritualismo. Está tudo nas mãos de Deus. Não estou falando desse cristão acomodado. Não, o Senhor vai resolver tudo. Não é esse tipo de comportamento. É ter a confiança que pode ser que Deus não resolva do jeito que você quer e que você tem que passar fome mesmo. Mas que você não vai perder a alegria e a graça e nem a desconfiança de que Deus é Deus, apesar de tudo estar dando errado na sua vida. Que você é capaz de amá-lo e honrá-lo, mesmo que naquele momento você esteja perdendo uma batalha. Entende? Você e eu vamos perder muitas batalhas, mas nós não vamos perder a guerra. E nós estamos dispostos a passar assim, caminhar com Deus assim? É isto que eu estou me referindo. Visões e revelações são realidades interior. Visões e revelações têm a ver com Deus, com Cristo, com o conhecimento dele. Eu sinceramente, irmãos, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho dificuldade. O irmão fala assim, irmão, porque eu estava andando aqui assim, irmãos, Deus me deu uma visão. Falou, não vira para a direita, vira para a esquerda. Irmão, eu virei, estava lá. Falei, nossa, meu Deus do céu. Eu, sinceramente, quando eu ouço isso, irmãos, eu tenho dois sentimentos. Primeiro é de cair nos pés dessa pessoa, põe a mão na minha cabeça, ora agora, transmite isso para mim, porque realmente você... Ou então fala assim, meu Deus do céu, quanto engano existe nesse coração. Não sei se vocês... Eu conheço algumas pessoas assim, não, eu estava assim, Luiz, que é a situação... Deus veio e falou claramente, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você vê aqueles irmãos que, para isso, eles são tão profundos, nas palavras são tão rasos, no compromisso com a igreja são tão fúteis. Essas coisas caminham juntas.
Pessoas que têm a capacidade de dizer isso, irmãos, têm muita vida com o Senhor, têm muita vida com os irmãos, têm muito comprometimento, têm muito companheirismo. São pessoas que são achadas em Cristo. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que é achada em Cristo que fica fazendo esse tipo de exibicionismo. Eles têm temor de dizer que Deus falou com elas. Eles guardam isso. Pessoas espirituais não fazem exibição espiritual. Eles escondem de trás de Cristo o medo de que eles sobressaiam mais do que Cristo. Isso faz parte do nosso conhecimento dele. Quanto mais você o conhece, mais você quer se esconder. Então, vamos lá. Aí, ele vai, vamos aqui para frente. Versículo 6, ele diz: pois, se desejar gloriar-me, eu não serei insensato. Paulo está dizendo, eu tenho motivos para poder me gloriar. Olha a experiência que eu tenho, de visões, de revelações. Ele teve experiências que foram como que êxtase em sua vida. Ele chega a dizer que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Os gregos entendiam, e depois isso tornou-se um pensamento recorrente na filosofia cristã, que esse lugar era chamado de Epurânios, o lugar onde eles definiam ser o lugar da majestade do trono de Deus. Então eles definiam o céu em 3 esferas. Esse aqui, o Eurânio. Aí havia uma outra esfera chamada de Mesorânio, que é chamada de lugares celestiais, onde eles acreditam que existe uma batalha espiritual, onde ocorrem as batalhas espirituais, e Epurânio, onde está a majestade do trono de Deus. Aí ele diz: não serei insensato, porque falarei a verdade, mas abstenho-me para que ninguém julgue de mim, fora de mim, do que vê em mim ou do que ouve de mim. Então o perigo de Paulo aqui, ou o que ele está dizendo aqui, é o perigo do eu, o eu, né? E por causa da extraordinária grandeza das revelações. Porquanto, para que eu não me engrandecesse demais, aqui está a frase, muito importante: não engrandecer demais por causa da espiritualidade. Não engrandecer demais, mas aqui existe uma outra forma de ler: para que eu tenha um coração quebrantado, para que eu seja um homem quebrantado. Porque o perigo, irmãos, é você não ser tratado e se tornar religioso. Religiosidade é uma deformidade espiritual. Aí ele vai dizer assim: para que eu não me engrandecesse demais, para que eu não me ensoberbecesse. Porque 2 características da soberba espiritual é o espiritualismo e a religiosidade. Aí ele diz assim: foi-me dado. Olha aqui, quem deu? A palavra aqui é dádiva. Tem uma versão que ela é muito próxima do texto original, que justamente ele usa a palavra como dádiva. A dádiva. A Bíblia fala assim: toda boa dádiva vem de Deus. Então essa aqui não é a boa dádiva. Você pode acreditar que na vida de Paulo ele vai dizer que foi a boa dádiva que não permitiu ele ensoberbecer? Porque a vida espiritual dele era tão grande, tão profunda, que se não fosse esse equilíbrio do espinho, ele teria se tornado um péssimo exemplo cristão. Ele teria sido um homem que, com absoluta certeza, ele teria fracassado na sua vida cristã. Paulo não era um homem que seria digno e confiável nos seus escritos, na sua história. O que torna a história de Paulo uma história extraordinária do ponto de vista cristão é porque, graças a Deus, havia um mensageiro de Satanás. Isso é assustador, né, irmãos? Mas Deus colocou um mensageiro, colocou um espinho para torná-lo um homem quebrantado. A gente não admite isso, irmãos. Eu sei que é um ponto difícil e delicado de admitir, porque o evangelho popular é outro. O evangelho popular não tem espinhos, tem flores, né? O evangelho popular é o evangelho onde toda a nossa matemática emocional dá certa. No evangelho de Paulo, a matemática não dá certo. Às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado. Você termina numa prisão. Você termina rejeitado. Você termina condenado. Você termina martirizado. E se você e eu pudesse perguntar para Paulo, e por que ele diria assim: para que Cristo, e somente ele,
fosse glorificado, para que Cristo, somente Ele, fosse pregado e anunciado, mesmo que eu tivesse que perder tudo, como de fato eu perdi tudo por causa da sublimidade do conhecimento. Não só o fato dele conhecer, mas torná-lo conhecido. Porque a grandeza de conhecer Cristo, e quando você realmente conhece a Cristo, inevitavelmente ele será conhecido. Aí está. Esse é o ponto. Aí, irmãos, e vou terminar aqui bem rápido. Ele diz assim, preste bastante atenção. Então, tudo que ele passou foi para que não engrandecesse demais. Eu sinto muito, irmãos, não dá para a gente detalhar, mas aqui tem tantos pontos que eu gostaria que depois vocês dedicassem a isso aqui, porque tem tantos pontos. Por que que Deus nos quebranta? Por que que Deus não nos quer engrandecidos? Por que que esse verdadeiro evangelho, aqui, irmãos, falo com segurança, porque o verdadeiro evangelho de Cristo está na contramão da nossa cultura moderna. Por quê? Por que Deus me quer quebrantado, subjugado? E aqui tem um exemplo lindo de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 11. Era tempo de sair à guerra. Para onde foi que Davi saiu? Ele saiu para o lugar errado, irmãos. Ele saiu para a sacada do palácio dele. Não era para aí que ele deveria ter saído. Era tempo de ir para a guerra. Mas Davi preferiu o conforto. Entende? E aqui está um ponto delicado. Porque muitas vezes nós preferimos sair para as sacadas da nossa vida, o lugar do conforto, o lugar do prazer, para olhar, para ver aquilo que não agrada a Deus, o lugar onde Deus não está, o lugar onde Ele não será glorificado na nossa vida. Onde Deus seria glorificado na vida de Davi se ele estivesse na guerra. Mas quem quer guerrear, irmãos? Nós queremos sombra e água fresca. Na sombra e água fresca, Davi encontrou uma mulher. Na minha versão diz assim, extraordinariamente linda. Porém, aí consistia a morte. O nome do marido dessa mulher era Urias, que significa luz de Deus. Que sinal que Deus dá ali para nós, irmãos. O que nós temos que aprender aqui é muito sério. Muito sério, porque essa tem sido a grande batalha da nossa vida. Pornografia, sexo, essas coisas têm sido algo que tem consumido o coração do homem. E a gente não se dá conta como nós precisamos limpar a nossa mente disso, irmãos. Como nós precisamos ter uma mente completamente transformada. Eu vejo, vou falar alguma coisa aqui, os irmãos me perdoem, mas não me julguem mal. Mas muitas vezes a gente não cuida da nossa mente. Às vezes você está numa conversa com o irmão, ele quer falar de futebol, meu time, porque meu time. Eu fico pensando, se esse irmão amasse Jesus igual ele ama o time dele, imagina como seria linda a vida desse irmão. Meu time, não, porque meu time jogou, porque meu time. Tem a camisa do time, não tem nenhuma camisa que diga Jesus eu te amo, mas tem a camisa do time, que gastou uma fortuna para aquilo. Irmãos, por favor, para mim isso aí, você desculpe, é mediocridade espiritual. Tem um cristão que está preso nisso, sinceramente, irmão, eu não ouviria ele pregar o evangelho. Não foi, irmão, tem uma mensagem aqui de Deus, irmão, é o seguinte, vai lá para sua torcida lá onde você torce, vai pregar para lá. Eu quero ouvir homens que gastam tempo com o Senhor. Como é que eu vou ouvir uma pessoa que tem um coração dividido? Nosso coração não pode ser dividido com nada, irmãos. Você pode achar que isso é radical, eu vou dizer para você que seja, mas é assim que eu entendo que significa sublimidade do conhecimento de Cristo. Você perde todas as coisas. E tem muitos irmãos que se debatem, já falaram para mim, irmão, acho que isso é radicalismo. Eu falei, se amar a Cristo é radicalismo, então sou xiita. Ah, mas eu gosto. Irmãos, não me afeta. O tempo que isso te rouba, você lê a Bíblia no mesmo tempo que você gasta vendo partida de futebol. Você lê. Você gasta tempo. Quero te perguntar, o tempo seu de oração é maior do que o tempo que você gasta na frente de uma televisão vendo time de futebol, acompanhando o seu time? Precisa relevar isso aos pés do Senhor. Mas eu estou falando só de um ponto. Mas isso revela muita coisa hoje, que tem se tornado muitos homens cristãos, superficiais, frios, não tem nada da sublimidade do conhecimento de Cristo, não ganharam a Cristo, não são achados em Cristo. Isso reflete muito na nossa vida de comunidade, na nossa vida de igreja, na nossa vida de família. Entende, irmãos? Isso é muito sério, isso é espiritualidade profunda. O que eu estou falando aqui, isso é para mim, para você, isso é espiritualidade profunda.
Nossa espiritualidade não pode ser menos do que isso. Não existe um plano B aqui. Então, esse assunto é muito sério. Muito sério. Porque aqui está o perigo do caminho da soberba, da arrogância, dos desvios. Então, para que nós possamos ser trazidos para a centralidade daquilo que Deus quer para a nossa vida, Ele permite espinhos, Ele permite que a cruz seja cravada na nossa vida. Então, meus irmãos, minhas convicções, baseadas naquilo que eu tenho visto, se encontra aqui. Todas as minhas convicções se encontram aqui nessa frase. Para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não tenha um coração mundano, Deus permite os espinhos. Então Paulo orava, mas ele não sabia para que servia o espinho. Ele achava que um espinho era uma coisa, um mensageiro de Satanás, mas na verdade era um dom. Para Paulo, a definição é mensageiro de Satanás, mas para Deus não. É um dom, era uma dádiva. A palavra aqui foi me dado, um dom. Um dom que o guardou de ter uma vida soberba. E qual foi a conclusão que ele chegou? Ele disse, agora é que eu vou terminar para não cansá-los. Ele diz assim, a minha graça te basta. Olha o que estava nesse espinho. Olha o que consistia, qual era a natureza desse espinho. A minha graça te basta, pois a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua fraqueza. E fraqueza aqui não é fraqueza moral. É a fraqueza da debilidade, da dependência. É a fraqueza no sentido da constituição daquilo que eu sou. Você é. Nós somos fracos. Nós somos vulneráveis. Nós não temos força de encabeçar o nosso lar. Nós não temos força de vencer as adversidades, as dificuldades e as complexidades da nossa vida ou das lutas que enfrentamos. Porque nós somos fracos. Fraqueza aqui tem muito a ver com dependência. Dependência. Não só o aspecto da vulnerabilidade em si, mas também da carência, da dependência. Ele diz assim, portanto, de boa vontade. Você sabe o que significa essa frase, boa vontade? Muitíssimamente alegre. É assim que está no texto original. Muitíssimamente alegre. Extraordinariamente alegre. Ele diz, eu agora, muitíssimamente alegre, passei a me gloriar nas minhas fraquezas. Fraqueza aqui é o que ele chama de espinho na carne. Fraqueza aqui é o espinho na carne. Então ele passa a ter alegria no espinho na carne. Ele diz, para que a força de Cristo repouse sobre mim. Todas essas frases, elas são constituídas de grande significado para nós. Porém, não dá para a gente compartilhar isso agora. Mas eu gostaria que vocês percebessem elas. Elas são muito importantes. De boa vontade, muitíssimamente alegre. Me gloriarei nas minhas fraquezas. Isso aqui não é comodismo, irmãos. Porque qual é o risco de nós cairmos no comodismo? Não é comodismo. Ele se gloriava na fraqueza, para quê? Tem um para quê? Qual é o motivo da glória, da alegria de Paulo nas suas fraquezas? A fraqueza dele só tinha sentido se Cristo, olha o que ele diz, se o poder de Cristo repousasse sobre ele. A alegria dele em suas fraquezas não era um fim em si mesmo, mas era um meio para que ele pudesse experimentar mais de Cristo. Então Paulo passou a experimentar mais de Cristo nas suas fraquezas. Aí diz, por isso folgo, me alegro. Aí vai dar o nome dos espinhos, aqui os espinhos. Fraqueza, afrontas, necessidades, perseguições, angústias. Agora, tudo isso tem um significado, é por amor de Cristo. É por amar a Cristo que Paulo passava o que passava. Por que ele começou a entender isso dessa forma? Por causa da sublimidade do conhecimento. Ele começou agora a fazer todas as definições a partir desse conhecimento de Cristo. Quando você não conhece Cristo, ou quando o seu conhecimento de Cristo está na esfera do intelecto, só do intelecto, do natural, aí você vai recorrer a ferramentas, a subterfúgios, para tratar com as feridas da sua alma. Paulo não tinha outro caminho para tratar as feridas da sua alma. O próprio conhecimento, a própria sublimidade do conhecimento de Cristo e o fato dele ser achado em Cristo, trazia para ele
o caminho, a cura, a formação e a transformação. Transformação aqui não é simplesmente a mudança do caráter, mas é a cura que nós precisamos na deformação do nosso caráter. Aqui tem a ver também com a libertação que nós necessitamos do nosso caráter. Meus irmãos, eu tenho que encerrar, porque sei que temos uma programação, mas gostaria de deixar essa palavra como encorajamento para vocês. Que seja uma palavra de ajuda, de fortalecimento. E só o Senhor, que conhece as nossas necessidades, pelo seu Espírito poderá aplicar esta palavra a cada uma delas, para que nós saímos mais fortalecidos, mais encorajados, mais animados em continuar percorrendo a carreira cristã, com todas as dificuldades, com todas as lutas, sabendo quem nós somos. Então que o Senhor tome esta palavra e abençoe a sua vida. E que isso possa refletir na sua vida pessoal diante dele, diante da sua casa, da sua família, no seu trabalho, naquilo que você é como homem, como pai, como esposo, como um cristão. Que essa frase, um homem em Cristo, seja a grande definição da sua vida diante de Deus, como também diante desse mundo. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá aqui. Somos tão gratos pela tua palavra, Senhor. Só o Senhor mesmo poderá transmiti-la com toda força, com toda eficácia para dentro de nós, para que ela venha tratar, Senhor, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, nas nossas carências. Nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda. Como homens, como pais, como cristãos, nós carecemos de um socorro urgente do Senhor na nossa vida. Nós estamos diante de tantas complexidades, tantas lutas, Senhor, que dia a dia nos sufocam, nos desanimam, mas precisamos dessa graça suficiente para que nós possamos confiar no poder que se aperfeiçoa, se manifesta em nossas fraquezas. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém.